Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos, a última de 2017. O tema: para onde vai a América Latina? Dos últimos meses, nos últimos 15, 20 meses, diversos acontecimentos importantes marcaram a situação latino-americana. A direita parece numa ofensiva importante. Conquistou a presidência da República da Argentina com a vitória do neoliberal Maurício Macri, derrubou o governo petista da presidente Dilma Rousseff através do golpe em 2016. Já havia, um pouco antes, derrubado governos legitimamente eleitos em Honduras e no Paraguai. Apesar da vitória da esquerda no Equador, com Lenín Moreno, apoiado por Rafael Correa, tendo conseguido a vitória na sucessão, logo em seguida Lenín Moreno passa a se articular com a oposição e se coloca contra Rafael Correa. Enfim, parece que a direita avança sobre o nosso subcontinente. Em particular, move-se uma guerra de desestabilização contra o governo venezuelano de Nicolás Maduro, principal bastião do ciclo progressista aberto com a eleição do presidente Chávez em 1998. Ali na Venezuela, trava-se uma batalha duríssima, na qual as forças conservadoras, apoiadas pelo governo dos Estados Unidos e por outras forças reacionárias do mundo, tratam de desestabilizar o governo chavista. Vamos tentar entender o que está acontecendo no nosso subcontinente, para além dessa impressão generalizada de que a direita tomou a ofensiva. Vamos dar alguns passos atrás para que a nossa compreensão, para que a nossa discussão possa ter um lastro histórico mais eficaz. No final do século XX para o início do século XXI, se abriu um ciclo de avanço da esquerda no subcontinente latino-americano. Esse ciclo teve algumas origens decisivas. A primeira dessas origens está no enorme desgaste econômico e social provocado pelas políticas neoliberais implantadas na maior parte dos países da nossa região desde os anos 70, o Chile foi o grande laboratório, o Chile do Pinochet, da ditadura do Pinochet, desde os anos 70, passando pelos anos 80 e finalmente atingindo seu ápice nos anos 90, foram aplicadas essas políticas neoliberais que provocaram enorme desgaste social e econômico, fizeram crescer a pobreza, fizeram crescer o desemprego, levaram os países da região a terem taxas baixíssimas de crescimento econômico, destruíram os estados nacionais, reduziram os serviços públicos prestados por esses estados, recortaram conquistas históricas da classe trabalhadora, e isso gerou um caldo de cultura, uma enorme insatisfação que provocou, do ponto de vista eleitoral, um paulatino crescimento das forças de esquerda. Isso é particularmente verdadeiro no Brasil, com o avanço sólido do PT ao longo dos anos 80 e 90. Isso também é verdadeiro na Bolívia, do MAS, de Evo Morales. Isso também é verdadeiro em relação à esquerda peronista, às forças progressistas no Equador, a FMLN em El Salvador, a Frente Sandinista de Libertação Nacional, que havia sido apeada do poder e que recupera forças ao longo da resistência ao neoliberalismo. Enfim, esse enorme desgaste do neoliberalismo levou a um fortalecimento dos partidos de esquerda. Uma segunda origem importante para o ciclo progressista, evidentemente, foram as lutas sociais, as importantes lutas sociais travadas nesse período, lutas de resistência
ao neoliberalismo, que permitiram que a classe trabalhadora, os estudantes, os camponeses, os setores populares de forma geral, passassem a ter, embora enfrentando todas as dificuldades de um período de muita defensiva das ideias de esquerda no mundo, depois do fim da União Soviética, em 1991, do colapso do socialismo, esses setores populares, apesar dessas dificuldades, conseguiram estabelecer uma forte resistência à aplicação das políticas neoliberais, com isso ganhando relativo protagonismo nos seus países e impulsionando essa onda de esquerda, tanto do ponto de vista eleitoral, quanto do ponto de vista de força junto às sociedades latino-americanas. Um terceiro fator é que na maioria dos países latino-americanos o sistema político entrou em colapso. Entrou em colapso na Argentina, no Equador, na Venezuela. E ali onde não entrou em colapso previamente a vitória da esquerda, como é o caso do Brasil, as divisões, os desgastes já eram tão profundos que se abriram brechas. E essas brechas foram ocupadas por uma esquerda que soube ter um programa claro, que soube defender os grandes interesses do povo, que soube se aproveitar, evidentemente, das divisões nas elites latino-americanas, e com isso se abre um ciclo de grande avanço das políticas dos partidos progressistas na América Latina. O marco, o primeiro passo desse avanço, foi a eleição do presidente Hugo Chávez em 1998. Em seguida, nós tivemos a vitória do presidente Lula em 2002 e a maior parte dos países mais relevantes do continente foram tendo a direção dos seus estados conquistadas pela esquerda. No Equador, na Bolívia, na Argentina, no Uruguai, em El Salvador, na Nicarágua, os sandinistas voltam a governar e com isso se estabelece não apenas um núcleo político progressista hegemônico no subcontinente, nessa etapa inicial do século XX, como também esse núcleo progressista vai criando um espaço contra-hegemônico, impulsiona a criação da Unasul, impulsiona da União da América do Sul, impulsiona a CELAC, impulsiona, enfim, um conjunto de instituições já fora da hegemonia norte-americana, além de estabelecer políticas de expansão de blocos contra-hegemônicos em outras regiões do planeta. Isso muda a correlação de força da América Latina nos primeiros 15 anos do século XXI. A América Latina, naquele momento, era o elo mais fraco da cadeia imperialista. Ou seja, num mundo tomado pela hegemonia de uma única superpotência, os Estados Unidos, num mundo escravizado pelo pensamento único que se consolida depois do colapso do socialismo soviético, naquele mundo em que as políticas imperialistas avançavam em todas as regiões, em praticamente todas as regiões, a América Latina, por uma série de circunstâncias às quais eu já me referi, foi o elo mais fraco, onde as forças progressistas puderam romper o cerco e conquistar governos fundamentais da região. Essa experiência progressista permitiu enormes conquistas para os povos latino-americanos, redução da pobreza, recuperação dos estados nacionais, estabelecimento de políticas soberanas em relação às riquezas minerais, ampliação dos direitos sociais e civis, melhoria da distribuição de renda e da distribuição de riqueza. Foi um ciclo onde o povo pôde ter fortíssimas conquistas, importantes conquistas. Nos países mais, noutros menos. Em alguns países esse processo foi mais a fundo, em outros países, em condições políticas diferentes, esses processos foram mais lentos ou menos profundos, mas de forma geral, os governos progressistas que emergem a partir de 98 estabelecem um ciclo histórico de importantes conquistas do povo latino-americano. Essa conjuntura favorável começa a ser revertida a partir da crise mundial do capitalismo em 2008. Podemos identificar duas razões objetivas pelas quais esse ciclo começa a ser revertido. Uma delas própria das dificuldades provenientes do ciclo progressista.
Os governos progressistas, através das suas políticas públicas, através da intervenção do Estado, através dos recursos orçamentários de que dispunham esses governos, rapidamente conseguiram expandir a demanda nas suas sociedades. Aumentaram o salário mínimo, aumentaram os salários de forma geral dos trabalhadores, criaram um ambiente favorável à expansão dos salários, à expansão do emprego, criaram políticas que expandiram os salários indiretos, facilitando o acesso à educação, à saúde, à cultura, à habitação. E com isso, rapidamente, os mercados internos se revitalizaram, se expandiram de uma forma importante e alavancaram o crescimento das economias latino-americanas. Num momento de expansão do capitalismo, prévio à crise de 2008, esse elemento foi de autodinamismo para as economias da região, que também se beneficiaram, é claro, de um período no qual a aquisição das matérias-primas, das riquezas minerais muito importantes, muito abundantes na América Latina, o preço e o volume de venda desses bens subiam muito, no chamado superciclo das commodities, ou seja, a receita comercial, a receita de exportação dos países latino-americanos também se expandia fortemente e com isso os governos tinham mais recursos para impulsionar a distribuição interna de renda através dos orçamentos públicos e com isso manter essa roda de dinamismo das economias internas. Agora, se esses governos eram capazes de expandir a demanda interna, não eram, por outro lado, capazes, não tinham as condições em sociedades capitalistas de expandir com a mesma velocidade a oferta de bens e serviços através de investimentos que permitissem às economias latino-americanas sustentar o crescimento da demanda provocada pelas políticas públicas. Afinal de contas, a maior parte dos investimentos das sociedades capitalistas dependem de grupos privados, não depende do Estado, apesar do peso importante do Estado. Houve, portanto, uma contradição entre, digamos, o crescimento da demanda provocado pelas políticas públicas dos governos progressistas e um relativo atraso dos investimentos e da oferta de bens e serviços. Paulatinamente, especialmente depois da crise de 2008, quando o mercado internacional entra em crise e as economias domésticas também se enfraquecem e em seguida os preços das commodities paulatinamente vão despencando, numa situação como essa, as economias latino-americanas vão entrando num impasse, vão entrando em dificuldades crescentes. Essas dificuldades se manifestaram como inflação, porque havia muita demanda e pouca oferta, havia também sabotagem econômica, se manifestaram em crise cambial, porque as exportações caíram e a manutenção, em vários países, a manutenção da oferta de bens e serviços dependia de importação, isso provocou um problema cambial, isso provocou também um problema fiscal, porque os estados já não tinham mais recursos de manter o dinamismo da economia no mesmo ritmo, depois da crise de 2008, enfim, entrou num impasse entre o caráter democrático das políticas de expansão de demanda e de fortalecimento do mercado interno através de distribuição de renda e riqueza, e o fato de que os investimentos continuavam a ser controlados por monopólios privados, porque os países que passaram a ser governados pelas forças progressistas não atravessaram processos revolucionários que deram origem a uma outra sociedade, uma sociedade não capitalista. Eram processos em curso em sociedades capitalistas. Além desse elemento interno que vai provocando uma situação de impasse para a esquerda latino-americana, há um elemento externo à região. A crise mundial do capitalismo em 2008 faz com que os países imperialistas, em particular dos Estados Unidos, radicalizem suas intervenções na sub-região, tanto por razões político-ideológicas, pela importância geopolítica da América Latina, num mundo cada vez mais que vive uma situação cada vez mais tensa, quanto principalmente pela necessidade do capitalismo mundial se reorganizar
e buscar matérias-primas mais baratas, força de trabalho mais barata, e a América Latina é um atrativo fundamental, com seu mercado de 500 milhões de habitantes, com uma força de trabalho relativamente educada e ampla, com suas riquezas minerais, com sua capacidade medianamente desenvolvida de produção. Evidentemente, a América Latina é uma região fundamental na estratégia que o imperialismo, a estratégia econômica que o imperialismo passa a adotar depois de 2008, de buscar reduzir a toda forma os custos de produção e ampliar suas taxas de lucro através de um novo ciclo de políticas neoliberais, com a desregulamentação dos fluxos financeiros, e a abertura das fronteiras comerciais de uma forma ainda mais radicalizada. A América Latina passa a ser uma região fundamental para a estratégia de recuperação econômica das nações imperialistas, em particular dos Estados Unidos. Não é à toa que os Estados Unidos, depois de uma certa dormência em relação ao avanço das forças progressistas no início do século, passa a intervir depois de 2008 de uma forma aberta e frontal para desestabilizar os governos progressistas da região, fortalecer as alternativas de direita e empurrar o subcontinente para um novo ciclo neoliberal. E essa ofensiva conservadora nasce dessas condições, os impasses internos do modelo de desenvolvimento da esquerda latino-americana e a ofensiva imperialista em função das suas necessidades de reorganização estratégica que redundam em políticas de sabotagem, de intervenção, de apoio às forças conservadoras e, finalmente, de apoio a golpes de Estado, como foi o caso brasileiro. Evidentemente que, no caso brasileiro, isso foi exponenciado pela disputa das riquezas do pré-sal, que também alimentam grande parte do ódio político-ideológico que a direita mobiliza na Venezuela. A conquista dessas fontes importantes de energia é decisiva para a reorganização estratégica do imperialismo. Nessas condições se estabeleceu, nos últimos anos, uma ofensiva conservadora. A América Latina vive uma ofensiva conservadora. Mas a esquerda latino-americana, as organizações populares vinculadas às forças progressistas resistem, e resistem fortemente. Ao contrário do que se imaginava, que como um dominó, peça por peça, todas elas cairiam e os Estados Unidos recuperariam plenamente sua hegemonia sobre o subcontinente, não é isso que ocorre. É claro que o imperialismo teve vitórias importantes. Nesse exato momento estabeleceu, por exemplo, um trio de ferro ao redor de Argentina, Chile e Brasil. Na verdade, esse trio se soma à Colômbia, que sempre teve o tempo todo sob governos conservadores, mais ou menos conservadores, mas governos de direita. É evidente que isso significa um avanço da ofensiva conservadora. Por outro lado, o imperialismo não consegue vencer a batalha venezuelana. O processo da Revolução Bolivariana revela um vigor que o imperialismo não calculava que existia. Da mesma maneira, não conseguiram consolidar ainda o golpe de Estado no Brasil. Depois de quase 2 anos do processo golpista, derrubada da presidente Dilma Rousseff, nas pesquisas eleitorais aparece em franca dianteira o presidente Lula. Eles não conseguem ter uma alternativa institucional que crie consenso, que forme maioria e que permita consolidar o golpe e sua agenda liberal. Há uma forte resistência, e essa resistência se manifesta no Brasil num franco favoritismo do presidente Lula. Não é à toa que tentam interditar judicialmente a sua candidatura. Na Argentina, grandes lutas sociais. Na Bolívia, o governo Evo Morales se mantém e é o favorito para um 3º mandato. Na Nicarágua, recentemente, o presidente Daniel Ortega conseguiu ser reeleito. As forças progressistas foram politicamente vitoriosas em Honduras, apesar do resultado eleitoral ter sido fraudado e a direita continuar no governo. No Chile, repito, vence a direita do Sebastián Piñera, derrota as forças, assim, café com leite, aquela esquerdinha chilena fraquinha da nova maioria, da antiga concertação, mas emerge uma força protagonista de esquerda como a Frente Ampla, que quase foi ao segundo turno com seus 20% de votos. Enfim, é fato que há uma ofensiva conservadora no continente,
mas a esquerda revela uma capacidade de resistência superior à prevista pelos seus adversários. Grandes batalhas terão curso nos próximos meses. Com a disputa pela situação política no Brasil, em particular as eleições de 2018, com novas eleições na Argentina e a reorganização de uma coalizão popular para enfrentar o Macri, com eleições na Venezuela e o governo venezuelano recuperou a iniciativa política a partir da eleição da Constituinte, da vitória na eleição para governador e nas eleições municipais, com a possibilidade da situação no Equador se desenvolver a favor da reorganização da esquerda, com o retorno do ex-presidente Rafael Correa. Enfim, essa ofensiva conservadora ainda não conseguiu pregar seu domínio sobre a sub-região, sobre a América Latina. Ainda é uma página em aberto. Há uma fortíssima resistência a essa ofensiva. E a esquerda revela condições de fazer frente a essa escalada, reconstruindo um projeto popular para a sub-região que busca enfrentar os problemas apresentados no ciclo anterior, as dificuldades e as limitações apresentadas no ciclo anterior. E um projeto que aponta para reformas estruturais mais profundas, que aponta para uma reorganização mais ampla das economias regionais e da consolidação da soberania dos estados e da própria reorganização democrática desses estados, num mundo no qual o espaço de desenvolvimento para os países da periferia do sistema capitalista é cada vez menor por conta da crise estrutural que vive o capitalismo. Teremos, portanto, nos próximos meses, lutas duríssimas, lutas decisivas, mas lutas para as quais a esquerda latino-americana e os povos da nossa região revelam enorme capacidade de combate, apesar de todas as dificuldades. Vou ficando por aqui, pessoal, desejando a todos um feliz 2018, boas festas. Retornaremos com o nosso programa 20 Minutos no dia 12 de janeiro. Agradeço aqueles todos que nos assistiram, que nos ouviram, aqueles que gostaram, peço que compartilhem esse último programa e que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi, www.operamundi.com.br/apoio. Lembre-se sempre, a imprensa independente precisa do apoio dos seus leitores e espectadores para sobreviver e cumprir seu papel de travar a batalha das ideias e das informações contra a mídia monopolista. Um grande abraço a todos e até 2018.